Bom dia para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo falando da MP da Liberdade Econômica, que foi aprovada ontem na Câmara e fez uma porção de mudanças, inclusive na relação trabalhista. Bom, primeira coisa, uma medida provisória é uma norma que o presidente, nesse caso é uma medida provisória federal, então essa medida provisória é uma norma que tem aplicabilidade imediata. A medida provisória foi editada dia 30 de abril, eu estou lendo aqui na página da Câmara dos Deputados. E a partir do momento que foi publicada, saiu no Diário Oficial, já está valendo. Já começa a ser usada, já começa a ser aplicada de forma precária. Isso significa que dia 1º de maio, essa medida provisória já valia, já tinha aplicabilidade, já era exigível, mas que se a Câmara e o Senado não confirmarem essa medida, ela pode ser cassada e voltar tudo ao que era antes, tá? Ela é inversa, o procedimento é inverso ao da lei. Numa lei normal, numa lei ordinária ou complementar, a lei primeiro é estudada, é discutida, é aprovada na Câmara, no Senado, depois vai para a sanção do presidente e aí começa a ter validade. A medida provisória não. A medida provisória é editada pelo presidente, passa a ter validade no dia seguinte e o Senado e a Câmara têm um prazo para confirmar ou cancelar aquela medida. Nesse caso, a medida provisória foi aprovada pela Câmara, ainda tem que ser aprovada pelo Senado até o final do mês, se não tiver nenhuma prorrogação a mais. Essa medida foi chamada de medida provisória da liberdade econômica e ela, assim, o objetivo que foi publicado, que foi divulgado pelos órgãos oficiais do governo, foi que deveria tirar a burocracia dos empresários, das empresas, para facilitar a criação de empregos, de cargos. Bom, a medida provisória é a 881 de 2019, publicada dia 30 de abril e votada na Câmara ontem, dia 14 de agosto. Aí as principais mudanças, saiu uma notícia no site da Câmara, que é essa que eu usei de base para fazer o vídeo, e as principais mudanças. Principal coisa que afeta os trabalhadores, o trabalho aos domingos. Até então, algumas categorias de serviços mais essenciais ou de serviços que não poderiam ser desligados, serviços na área de saúde ou empresas que tinham uma máquina que não podia desligar nunca, essas empresas elas poderiam ter trabalho aos domingos. Com a medida provisória, qualquer serviço, qualquer função pode trabalhar aos domingos e não recebe horas extras por causa disso. Então, o que acontece? A empresa pode convidar o trabalhador para trabalhar aos domingos e oferecer uma folga durante a semana e está tudo certo. Não precisa ter autorização do sindicato, não precisa ter acordo, não precisa ter multa, não paga hora extra, é normal, tá? Então não é obrigatório mais o descanso semanal ser aos domingos, ele pode ser qualquer dia da semana, a escolha do patrão. É obrigatório um fim de semana por mês, é obrigatório que seja aos domingos, mas é um. Então, se essa medida provisória for confirmada pelo Senado, é assim que vai ser daqui para frente, tá? Outra coisa, essa medida provisória mudou a restrição dos bancários de trabalhar aos sábados. Até então, bancários não poderiam trabalhar aos sábados. Se trabalhassem, seria hora extra. A partir dessa medida provisória, pode trabalhar aos sábados. Então, se a medida for confirmada, provavelmente os bancos comecem a abrir de sábado, porque não vão ter que pagar hora extra mais por causa disso. Então, também outra mudança grande. A carteira de trabalho. Foi aprovada a criação da carteira de trabalho digital. Então, o empregado é admitido no serviço, informa o CPF. Com o CPF, a empresa consegue fazer o registro e todas as coisas necessárias e dá depois os dados para o empregado ter acesso ao seu registro. O registro fica todinho online e facilita muito mais a questão de registrar o funcionário. A empresa teria, nesse caso, 5 dias úteis para fazer o registro
e depois 48 horas para dar acesso ao empregado, para ele saber que foi registrado, para ele ver o registro feito. E não precisa desse registro ser reproduzido fisicamente, ele pode ficar registrado só online. E isso ainda vai ter que organizar isso. A medida provisória, ela vai ser convertida em lei, ela diz o que pode e o que não pode fazer. Depois disso, vai vir um decreto regulamentando como que vai ser feito isso, aonde que vai ser esse cadastro, qual órgão que vai fiscalizar, organizando como que vai ser cumprida essa lei. Tá? Então, essa é uma outra mudança importante que essa medida provisória trouxe. Outra coisa é em relação ao cartão de ponto. Hoje, empresas com mais de 10 funcionários são obrigadas a ter o cartão de ponto. A medida provisória aumenta esse limite para 20 funcionários. Então, empresas pequenas, com até no máximo 20 funcionários, não têm a obrigação de ter cartão de ponto. E o que isso muda na prática? Bom, primeira coisa imediata, a empresa não precisa gastar com cartão de ponto, nem com um sistema para organizar o serviço de ponto. Mas a mudança mais significativa é que, por exemplo, se um funcionário ele quer provar que trabalhou, que exerceu horas extras, o trabalhador vem aqui no meu escritório e aí ele diz que trabalhou, que fez horas extras, né, que trabalhou em horas extras e que quer receber essas horas extras que não foram pagas. Aí o que a gente faz? Propomos a ação trabalhista e pedimos que a empresa entregue os cartões de ponto para a gente conferir se teve ou não teve horas extras. E é obrigação da empresa provar essas horas extras. Com essa alteração da lei, as empresas pequenas de até 20 funcionários, elas não têm a obrigação de ter esse cartão de ponto. Consequência, elas não vão ter cartão de ponto para entregar. Então vai ser a palavra do funcionário contra a palavra do patrão, se ele fez horas extras ou não. Não tem como provar. Então, na prática, o que isso muda? Se você trabalha numa empresa pequena de menos de 20 funcionários e você faz horas extras, receba as horas extras. Se você faz horas extras numa empresa pequena de menos de 20 funcionários e a empresa não paga essas horas extras, vai ser difícil de provar isso depois, porque não tem a obrigação de ter cartão de ponto. Então, assim, no futuro, quando essa lei estiver sendo aplicada e estiver gerando problemas, e tiver gente discutindo horas extras ou não, e for nessa situação de empresas pequenas, com menos de 20 funcionários, a prova das horas extras vai ficar mais difícil. Então, a prova, ao invés da gente exigir que a empresa dê o cartão de ponto para a gente conferir a anotação, essa prova vai ficar sob responsabilidade do trabalhador. É o trabalhador que vai ter que provar que fez horas extras ou não. Não é a empresa que vai ter que provar que o trabalhador só trabalhou no horário certo. Então, é outra mudança para considerar a relação de trabalho, né, que vai influenciar na relação de trabalho e, posteriormente, vai influenciar na hora de cobrar, de fazer qualquer tipo de reclamação trabalhista ou de acerto de contas ou de verbas rescisórias. Outra coisa muito, muito interessante, que muda completamente, assim, que acrescenta mais dificuldade na hora de receber os valores trabalhistas e aumenta mais proteção ao empregador, ao empresário, é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. No Brasil, a gente tem, e em vários outros países também, a separação total. Assim, isso é pessoa física, aqui é pessoa jurídica. O sócio, ele não tem nada a ver com a pessoa jurídica. O dinheiro que está em nome do sócio, pessoa física, ele não deve ser usado para pagar dívidas feitas em nome da empresa, pessoa jurídica. São coisas separadas, certo? Cada um é uma pessoa diferente, cada um tem um patrimônio diferente. Quando a gente percebe que tem uma confusão de patrimônio, que o sócio, ele não tem um controle, ele usa o dinheiro da pessoa jurídica, ele põe o dinheiro dele, vira aquela confusão que não tem separação, assim, real e efetiva dos valores da empresa e dos valores pessoais do sócio. Quando existe essa confusão,
ou quando existe a má fé mesmo do sócio de usar o dinheiro da empresa para fins pessoais e deixar de lado as obrigações da empresa, deixar de pagar salário de funcionários, deixar de pagar os encargos, deixar de pagar fornecedores, pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica. É uma decisão que a justiça toma, dizendo assim: realmente o dinheiro da empresa foi desviado para outras finalidades de forma irregular. Então, para pagar essa dívida da empresa, nesse caso, é possível acessar os bens do sócio. Então, isso é o que a desconsideração da personalidade jurídica faz. Com a medida provisória, a desconsideração da personalidade jurídica ficou mais restrito ainda. Ficou assim mais difícil de provar que o empregador, o empresário, fez algum tipo de uso irregular do patrimônio da empresa ou fez algum tipo de desvio da empresa. Então, vai ficar mais difícil de receber de empresas falidas, de empresas fechadas, ou quando a empresa muda de razão social e vira outra empresa e os bens são todos transferidos para esse ou para aquela pessoa. Vai ficar mais difícil de provar que aconteceu esse tipo de irregularidade. Por outro lado, os pequenos empresários, os que eram assim empresas individuais, as EIRELIs, essas empresas também ganharam proteção no patrimônio. Então, até antes da medida provisória, o pequeno empresário que tinha uma EIRELI, que era a antiga microempresa, né, uma empresa individual de responsabilidade limitada, então, essa EIRELI, que pode ser um mercadinho, que pode ser uma lojinha, que pode ser um consultório, que pode ser alguma coisa assim pequena, esse empresário ele não tinha essa proteção de ter a separação do patrimônio da empresa e do patrimônio do sócio. Com a medida provisória, essas empresinhas pequenas, elas passam a ter essa proteção também. Então, o patrimônio da empresa fica separado do patrimônio do sócio e as dívidas da empresa, elas só devem ser cobradas da empresa mesmo, não alcança o patrimônio do sócio. Bom, essas mudanças e o que mais? Outras coisas que essa MP trouxe foi extinguir um fundo soberano, que era um fundo que era usado para trazer reajuste na poupança, que era usado para fazer investimentos financeiros. Trouxe algumas mudanças nos direitos dos empresários, do empreendedor, de definir livremente o preço, de desenvolver, executar, comercializar produtos da forma que quiser, mais liberdade para empreender, para inventar, para criar produtos, mais liberdade para testar, para oferecer produtos novos para pessoas limitadas, assim, vamos dizer que tenha um produto que foi desenvolvido, mas que não foi ainda aprovado pela Anvisa, pelos serviços de proteção ao consumidor, ainda não foi testado pelo Inmetro, nada disso. Mas a empresa pode oferecer para pessoas cadastradas, para um número limitado de pessoas para fazer testes. Isso não era permitido até então. Antes da MP, só podia entrar no mercado um produto desenvolvido, testado por todos os serviços de proteção ao consumidor e de proteção industrial. Com a MP, o empresário pode desenvolver, testar e oferecer esses produtos novos que ainda não foram testados e aprovados por nenhum órgão público, pode oferecer, desde que seja para pessoas adultas, capazes, e essas pessoas sejam cadastradas. Então, na prática, essa medida provisória, que está sendo convertida em lei e que falta um passo para ela ser convertida em lei, que é a votação do Senado, essa medida provisória aumenta a liberdade do empregador, do empresário, de criar novas coisas, de oferecer novos produtos, de inventar outros serviços e de começar a comercializar antes que eles sejam avaliados pelos serviços de proteção ao consumidor ou serviços de avaliação de qualidade, mas, por outro lado, restringe mais um pouco os direitos trabalhistas. Então, é isso.
Nos comentários eu vou colocar o link da página da Câmara para vocês verem essa notícia, que tem todos os dados lá, e o link também do texto integral da medida provisória. E quando for aprovada ou reprovada no Senado, a gente conversa novamente. Tchauzinho!